favor, me avisem. Tomara que dê certo agora. Então, voltando novamente ao tema, o tema é sobre filhos típicos e atípicos. Quando você tem um filho com uma necessidade especial e quando você tem o outro que não tem as mesmas necessidades, né? Então, como lidar com isso, como equilibrar essa balança? Oi, Cris, que bom, o pessoal tá tudo voltando, ai, que ótimo, que ótimo. Como equilibrar essa balança, como a gente fazer com que o filho que não tem as mesmas necessidades não sinta essa diferença. Oi, meu amor, minha filha tá aqui assistindo, vou ter que tomar muito cuidado porque eu vou falar, né, filhota? Mas minha filha sabe tudo, ela entende tudo, ela é ótima. Mas, assim, voltando um pouquinho à minha história, né, pra vocês entenderem como que eu cheguei, né, a tudo isso. Então, assim, a Elisa, ela, como muitos aqui já sabem, né, bom, eu não sei se tem alguém diferente aí, mas eu sou mãe da Elisa e do Gabriel. A Elisa tem 8 anos, é transplantada de fígado. Depois eu tive o Gabriel, que tem 4 anos, e ele tem síndrome de Down e foi diagnosticado há pouco tempo com autismo também. Então a gente vive aí numa, né, numa corda bamba, vamos dizer assim, quase que todos os dias. Então, voltando, né, a Elisa, ela sempre foi o centro das atenções, desde o dia que ela nasceu, porque por todos os problemas que ela passou, então a gente sempre teve atenção muito voltada para ela. Isso até a gente ter o segundo filho, quando a gente precisou voltar também as atenções para ele, né? O Gabriel, a gente já sabia que ele viria com a síndrome de Down muito cedo, né? Bem antes dele nascer, inclusive. E isso causou, assim, um estresse, uma preocupação, que antes a gente, que naquele momento já estava tudo tranquilo, porque a Lisa estava bem, estava tudo certo. E de repente, Natália, oi, Natália, eu não sei o que eu fiz aqui. Peraí, gente, deixa eu ver aqui. Ai, desculpa, eu mexi aqui sem querer. E já a Elisa, claro que ela já começou a notar essa diferença, né? Porque que... Ai, gente, espera só um pouquinho, que hoje também... Eu tô... Espera só um pouquinho. Ai, desculpa. Aceitei a luz aqui embaixo, faz parte. Né? Então, é claro que ela começou a sentir essa diferença, né? Por que tá tendo essa preocupação? Por que isso tudo tá acontecendo? E logo que o Gabriel nasceu, acho que eles são bem pertinhos, assim, de data de aniversário. Logo que ele nasceu, uma semana depois, ele ficou internado. Ele teve problema de saúde e ficou internado. E isso foi, assim, bem difícil para Elisa. Por quê? Porque ficou muito próximo do aniversário dela. Então, todo ano que tinha aquela festa, tudo aquilo que a gente fazia para ela, naquele ano, cadê minha mãe? O que minha mãe tá fazendo? Ela ia fazer 4 anos, ela ia fazer. E eu tava no hospital. Eu também fiquei muito ali ansiosa, desesperada até para sair. Mas aí foi incrível, porque teve uma rede aí de solidariedade que montou uma festa para ela, assim, a família, alguns amigos. Ela era bem alérgica, ela tinha alergia da proteína do leite, então ela tinha muita restrição. E eu recebi bolo, brigadeiro, tudo sem leite, da Doces de Davi, foi incrível, assim, pessoal do TIPS, que é um grupo, né, de mães que tem filhos aí com alergias também. Então, eles foram muito solidários comigo e mandaram um monte de coisa, a família montou uma festa. Eu saí do hospital um dia antes da Elisa fazer aniversário. Imagina para uma criança, né, que tinha todas as atenções voltadas para ela. De repente, acabou, né? Ué, o que tá acontecendo? Por que minha mãe tá
agora tem que ficar lá no hospital com esse filho, né? Então ela já começou a sentir, né? Começou a ter essa angústia dentro dela, mas ainda não era manifestada, ela não manifestava isso de uma forma que a gente pudesse perceber, mas ali já estava mudando muitas coisas, né? E como a criança, ela tem ela se expressa por muitas maneiras, de muitas formas, e nem sempre a gente consegue entender e captar, né, essas sutilezas que elas apresentam no dia a dia, né? Então, o ciúmes é uma coisa que a criança não sabe lidar, ela não sabe expressar, né? Ela não chega e fala com as palavras, né? Quando ela tem 3, 4 anos, ela não fala, né, abertamente, eu tô com ciúmes, né? É difícil para ela. Ou então ela fala, mas ela não sabe lidar com isso. Então, assim, a gente tem que ter muita sensibilidade, tem que ter muita empatia, entender, né, essa criança dentro do mundo dela. E como é difícil, né, a gente ter que dar atenção para um filho, né, que precisa, que tem que fazer 1000 coisas, 1 milhão de coisas, e você ter que fazer, não fazer a mesma coisa, mas fazer com que esse outro filho entenda essa diferença, né, e possa conviver com isso. Eu não sei se vocês já assistiram, gente, o filme, não sei se é Extraterrestre, alguma coisa assim, que tem aquele menininho que usa aquele capacete e ele tem super vergonha de... Gente, vocês estão me ouvindo bem aí? Por favor, me avisem. Elisa, filha, você tá me ouvindo bem aí? Manda uma mensagem pra mamãe. Espero que não esteja pausado nem nada. Vou esperar se alguém vai me responder aí ou não. Espero que esteja tudo bem, tá? Se tiver pausado, alguém me fala, porque aqui tá dando tudo certo. Mas ninguém tá me respondendo, então tô meio preocupada. Mas vamos embora. Então, assim, a criança, ela tem essa dificuldade de lidar. É um sentimento que pode ser ruim, né? Ela pode se sentir muito mal com esse sentimento. Mas que acontece, né? Acho que toda família que tem mais de um filho passa por isso. Então, assim, imagina uma criança que tem uma deficiência e que a partir daquele dia que ela nasceu, você tem que fazer milhões de terapias, milhões de médicos, preocupações com doença, com ficar, né, com desenvolvimento, tudo. E o outro filho? Eu tava falando aqui do filme lá, né? Que o menino tem uma deficiência, ele não quer mostrar o rosto, ele vai pra escola de capacete. Se alguém souber aí o nome do livro, do filme, me coloca aí, por favor. E é um filme que ele mostra muito a irmã, né? Que ela sofre muito durante todo o processo do irmão, porque ela é simplesmente, ela é ótima em tudo, ela é maravilhosa. Então os pais meio que relaxam com ela, relaxam no sentido assim de não ficar muito atrás, muito em cima, muito, né, não dá tanta atenção, porque ela se vira, ela faz, ela, né, ela vive a vida dela, porque ela também sabe dessa preocupação dos pais, só que ela sofre muito. Ela tem muitos problemas, assim, né? Até de depressão, tudo. Então, nesse filme mostra isso. Porque é uma realidade, é uma realidade. Então, por exemplo, aí voltando no caso da Elisa, né? Então, ela começou a ter esses sentimentos e primeiro estava bem internalizado, mas de repente ela sim começou a externar, mudando de atitude, mudando de ela que era uma menina super meiga, sempre foi muito. Filha, eu só tô te elogiando, tá? E ela começou a ficar de uma certa forma agressiva, com raiva das pessoas, com raiva, respondia, né? Então,
E a princípio, o que, que a gente achava? A gente achava que tava tendo um mau comportamento, né? A gente não associou de cara que era o ciúmes. Porque aí o Gabriel foi crescendo, foi ficando engraçadinho. Tem muito isso, né? No começo, quando o filho, a criança é muito neném, assim, muito pequenininha, a criança tem uns ciúmes ali, mas ela se contém porque a criança também não chama muita atenção. O bebê não chama muita atenção. Mas quando o bebê começa a crescer, começa a fazer graça, começa a chamar a atenção das pessoas, as pessoas começam a querer chamar a atenção do bebê, aí a coisa, né, ela sai de controle para o outro filho e fica muito difícil. E a gente tem que parar tudo e perceber esse outro filho, as necessidades dele também. Então a Elisa passou por esse processo de ficar um pouco agressiva em alguns momentos. A primeira reação que a gente teve foi de bater de frente, de querer, né, bloquear isso. E aí é muito pior, né? Muito pior. E porque ela ali na cabecinha dela, ela tá fazendo isso com uma intenção de chamar atenção, né? Só que aí tá chamando uma atenção que é diferente, que é ruim, né? E a reação nossa foi ruim. Então, é uma bola de neve, vai piorando a situação. Depois ela passou por um outro momento que às vezes ela ficava doente, mas era febres, dores, né, febrinha baixa, tal. Por quê? Porque ela sempre teve muita atenção em função do problema de saúde dela. Então, ela também acabou usando isso como uma tática para chamar atenção. E é claro, chamou, a gente deu a atenção necessária para ela, mas como é difícil, assim, a gente fica naquele dilema assim, bom, eu tô levando o Gabriel para fazer 5 terapias e a Elisa tá fazendo o quê? Ah, não, mas a Elisa não precisa, né? Então ela tem que entender isso. Então a gente fica assim, né, querendo lidar com uma situação, meio que forçar a criança a entender a situação e não funciona, né? Eu acho que um erro que a gente não pode cometer é dizer que um filho precisa mais do que o outro. Olha, a mamãe tá fazendo porque ele precisa mais do que você. Não é assim que a gente faz. Não é assim que a gente resolve essa situação. Porque os filhos precisam igualmente dos pais, sim. Igualmente. Dentro das suas necessidades. Dentro daquilo que é a vida deles, né? Então, tudo bem, a Elisa não precisava de terapia, mas ela precisava de outras coisas, de outro tipo de atenção. E um não pode ser mais que o outro. Nenhuma hipótese. Só que é claro que automaticamente a gente acaba caindo nessa cilada, porque você acaba indo mais pro lado de um. Aí agora acho que... Ai, gente, tomara que tenha dado certo aqui. Não sei se eu tô falando... Não tô vendo ninguém responder. Então a gente acaba entrando nesse ritmo, vamos dizer. Eu acredito que seja até isso, né? Automaticamente você entra nesse ritmo de fazer as coisas pelo filho que tem essa necessidade maior de desenvolvimento. E o outro filho você deixa por conta, assim, sabe? Bom, não precisa de terapia, é esperto, é inteligente, bora, né? Mas aí entra outras necessidades. Por ele começa a ter carências maiores. Então, você precisa entrar em outros campos, você precisa dar outros tipos de atenção, né? Então, a Elisa também passou por medos, de ficar com mais medo das coisas, de ficar mais insegura, de chorar mais. Tudo isso era em função daquilo que ela ainda não conseguia lidar. Então, perceber onde estão esses momentos. Teve até um probleminha na escola, porque o Gabriel entrou na mesma escola que ela. E aí foi um problema. Realmente foi um problema, porque
ela teve que disputar, vamos dizer assim, a atenção que era dada só para ela, agora para o Gabriel que estava entrando. Então, uma criança com uma deficiência, né, acaba chamando mais atenção, tem mais gente em cima ali. Então, eu tive um problema com ela na escola, né, que nunca tinha tido. Mas, né, qual foi a minha reação primeiro? Foi algo que ela contou e eu fui verificar com a professora. E primeiro eu fui com essa intenção de saber na íntegra ali o que tinha acontecido. Não duvidei da Elisa, né, de forma alguma, mas eu quis saber a fundo o que estava acontecendo, mas nem imaginava que era por conta disso. E no fundo depois eu percebi e a gente conversou, né? Eu vi que aquela história toda não tinha tanto fundamento que ela criou. E não tinha, na verdade, nenhum fundamento. Mas que tinha a ver com chamar atenção, né? Com eu preciso de atenção também, não sei como é que eu faço. Estou perdendo a atenção aqui que eu tinha e eu preciso fazer algo para que eu volte a ter essa mesma atenção. E aí eu conversei com a coordenação, tem todo um processo. Quando me caiu a ficha que era isso, eu pedi que ela contasse o que realmente tinha acontecido, que eu não ia puni-la por nenhum fato, mas que eu gostaria de saber a verdade e que a gente precisava conversar, né? E chegar num acordo. E aí foi o que aconteceu, ela também chorou, tudo, eu sentei com ela, o pai dela sentou junto, né? A gente explicou tudo certinho, que ela não precisava daquilo, que ela tinha sim atenção na escola, que ela tinha tudo lá, que todo mundo gostava dela sim, que gosta muito dela. Só que naquele momento estava um pouquinho diferente. Então ela precisava entender isso. Mas também, no fundo, a gente percebeu que tinha essa questão dos ciúmes. Então, assim, quais os erros, por exemplo, que nós cometemos com ela, que a gente foi perceber depois que não é bom, né? Que, claro, é um erro e que a gente não deve cometer com os filhos. Primeiro, é você dizer que o seu filho com deficiência precisa de mais atenção e precisa de mais cuidados do que o outro filho. Então, dizer para ele, olha, o Gabriel precisa de mais, eu preciso fazer mais coisas por ele do que por você. Isso é um grande erro. Porque pode até ser que ele precise naquele momento de algumas coisas a mais. Mas para que você vai expor dessa maneira para a criança? A criança nunca vai compreender, né? Ela vai ouvir, vai internalizar aquilo e ela vai reagir de alguma forma. E provavelmente não vai ser muito bom. Então, assim, o que eu preciso fazer para que meus pais façam a mesma coisa que estão fazendo com o Gabriel? Provavelmente vai passar isso pela cabeça dela. Por que eu não preciso e ele precisa, né? Então, essa conta para eles não fecha. E tá certo, porque não é para fechar desse jeito, né? Igual eu já falei, a criança, os filhos precisam de atenção voltada para eles, na mesma medida, só que de formas diferentes. Cada um dentro das suas necessidades. Isso é muito importante que a gente sempre saiba. Valorizar, né? Eu acho assim, brigar, bater de frente com a criança quando ela tá num momento ali de, por exemplo, a Elisa tava com agressão, sendo um pouco agressiva, um pouco mal educada, eu puni-la ou agir de uma forma também agressiva com ela, né? Querendo corrigir aquele comportamento de uma forma mais rude. É um erro. Por quê? Porque você tá reagindo de uma forma muito negativa e que vai trazer muito prejuízo para ela.
Então, o que que você tem que fazer? Você tem que conversar, você tem que acolher também aquele comportamento de uma forma, tá, o que eu tô entendendo o que tá acontecendo, então eu vou reagir de uma forma mais amorosa. Eu acho que isso é primordial, primordial. A gente tem, não vou falar todos os dias, mas muitas vezes a gente acaba passando por isso. A criança começa a ficar com raiva, né? A Elisa, por exemplo, começa ali criar uma raiva, e de repente ela explode, fica agressiva, né? Isso ainda acontece, né? E aí o que eu tenho que fazer? Eu vou entrar na mesma pilha que ela? Eu vou ficar nervosa do jeito que ela tá? Não resolve, não resolve. Então, assim, é chamar pra você, é acolher. Elisa, filha, eu sei que você tá brava por algum motivo, mas vamos conversar, me fala o que tá acontecendo. Olha que é importante você ouvir, você ter uma escuta com seu filho. Nossa, isso é sentar e dizer, me fala o que tá acontecendo, eu quero te ouvir, eu quero te entender, eu quero fazer, o que que eu tô fazendo? Olha que importante, o que que eu tô fazendo de errado, filha? Filho, o que que eu tô fazendo? O que que a mamãe tá fazendo que tá te deixando nervosa, que tá te deixando magoada? Conta, se abre pra mamãe, né? Olha como a coisa consegue dar pra fluir, né? Quando você abre um diálogo com seu filho, né? Não é, né? Você ter sinceridade, você abrir seu coração, isso é super importante. Agora, outro erro também que a gente acaba cometendo, que é muito comum, é encher a criança de presente para compensar aqueles erros que você cometeu, de dar muita atenção para um, não dá para outro. Ai, nossa, eu deixei de lado aqui, vou encher minha filha de presente agora, porque a gente, lógico, você fazer um agrado, né? Você deixar a criança contente é válido. Só que você, o que você tá fazendo? Você tá compensando um erro só. Né? Você não tá corrigindo um erro, você tá só compensando aquilo que você errou. Então, não é melhor você chegar pro seu filho e falar, filho, eu errei, filha, eu errei. Eu sei que eu tô percebendo que eu tô dando mais atenção, que eu tô deixando você de lado. A mamãe vai mudar, a mamãe vai melhorar, a mamãe vai fazer diferente. Do que você só simplesmente ir lá, dar um brinquedo na mão, deixar a criança feliz ali temporariamente. Né? Então, isso é um erro que a gente comete, porque a gente quer só desfazer um erro, né? Uma atitude que a gente está tendo que não é a melhor, compensando dessa forma, né? Fazendo com que a criança tenha ali uma compensação temporária. Então, isso também não é o ideal que a gente faça. Né? Você pode agradar seu filho, o que você pode fazer? Você pode pegar seu filho, sua filha, e levar para passear, né? Você pode, hoje só eu e você, só a mamãe e você, né? Hoje só vai ser o dia das meninas, sabe? Isso sim, né? Isso não é compensar o erro, isso é você resgatar o que você estava deixando de lado, né? Você está resgatando ali, né? O seu relacionamento com seu filho. Isso é super válido, super, né? Então, falei, se alguém tiver aí mais filhos e quiser falar também, tá, gente? Coloca aí a opinião, o que vocês acham. Não precisa ter 2 filhos, um típico e um atípico aí pra falar, não. A gente passa por experiências dentro da maternidade típica também, com filhos normais, a gente perde essa balança aí com frequência. Vai dizer que não é assim que acontece, né? Dia a dia a gente sempre tende, né? Então a perder, assim, às vezes esse equilíbrio. Que mais? Né? Então, assim, então o que fazer para amenizar essa situação e conseguir equilibrar melhor essa balança? Uma coisa que eu acho muito importante é você aproximar os seus filhos, né? Para que eles interajam mais,
para que eles se entendam mais, para que eles se amem mais, né? Permitir, às vezes acontece isso, do filho que tem deficiência ficar de um lado, porque ele tem outras necessidades, e o filho que não tem, que é típico, que não tem necessidades, vai fazer outra coisa, vai brincar com outra coisa, vai fazer outra coisa. Por que não aproximar, né? Porque aí eles criam mais empatia um pelo outro. Né? Eles conseguem se compensarem, né? Eles conseguem equilibrar entre eles também essas questões. Mesmo o filho tendo deficiência, né? Então, assim, saber que o filho mais sem deficiência tem uma importância grande para aquele irmão que tenha deficiência. Saber que também aquela criança que tem o transtorno, que tem a deficiência, ter um apoio, que é um irmão mais velho, um irmão, ou às vezes é um irmão mais novo também. Ter essa troca entre eles, deixar com que eles se relacionem. Eu deixo muitas vezes meus filhos, os dois se virarem, né? Vai ficar junto no mesmo ambiente. Se não deu, se tá tendo algum conflito de relação, alguma coisa, eu deixo eles resolverem a situação deles, né? Eu falo pra Elisa, filha, você tem as suas coisas, se você não quer que o Gabriel mexa, ou você pode ditar regras, você pode dizer pra ele que você não quer, ou você pode chamar ele pra brincar com você, né? Isso estreita a relação dos irmãos, muito, né? Então, afastar, por que afastar? Porque ele tem deficiência e o outro não tem, eles não vão saber se relacionar? Não, isso não é verdade. Isso não é verdade. Então, aproximar eles é algo muito, muito benéfico. Uma outra coisa também que a gente precisa se policiar muito é essa questão da responsabilidade, né? Do irmão mais velho. Ter que ser muito responsável pelo irmão ali mais novo, com deficiência, né? Eu acho assim que é importante que um cuide do outro, mas de uma forma mais natural, sem que você obrigue. Olha, você tem que olhar seu irmão, você tem que cuidar dele, Isso traz uma responsabilidade que não é legal para a criança, né? Que não é saudável até para ela, né? Mas assim, deixar que as coisas aconteçam de uma forma mais natural, sem a obrigatoriedade. Então, dizer para ele, para o filho mais velho, né? Olha, nossa, seria muito bom se você cuidasse um pouquinho, se você ajudasse a mamãe com ele, se você ficasse junto aqui com ele, né? Isso é muito melhor do que você chegar para a criança e falar, ou pro irmão mais velho, falar assim, você tem que olhar ele, você tem que ficar com ele, é sua obrigação. Acho que isso vai criar, se a criança já tem um sentimento ali de eu tenho que ajudar, eu tenho que fazer, eu tenho que ajudar a mamãe, então cria um senso de responsabilidade muito grande nessa criança e que não vai ser saudável, né? Então ela vai ter preocupações que não são coerentes com a idade dela, com o período que ela tá passando, então ela vai... Eu tenho isso, eu tenho que tomar muito cuidado com a Elisa, porque ela tem esse senso de responsabilidade dentro dela. Então, se eu ficar muito ali falando sobre isso e talvez exigindo um pouco mais dela, aí a preocupação dela, a vida dela vai girar em torno disso, porque ela já tem preocupação comigo, tem preocupação com o papai, então, mas comigo parece que é mais focada. Ela vive perguntando se eu tô bem, se eu não tô bem, ela aqui na sala, ela monta o cantinho aqui pra mim, pra eu deitar, pra eu descansar, porque ela tem essa preocupação excessiva. Isso não é legal, né? Ter uma preocupação é importante, porque demonstra que a criança tem bons sentimentos, né? Tem boas intenções, isso é ótimo. Mas uma preocupação excessiva, não. Porque aí traz uma maturidade que não tem necessidade para
para a idade, para o momento que a criança tem que ser livre, tem que ser, tem que ter preocupações que são inerentes da idade dela e pronto. Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, se policiar nesse sentido também, de não jogar uma obrigação para cima deles, que não é, né? Não é deles a obrigação de cuidar do irmão, né? Mas que eles podem fazer isso com amor, com vontade própria, né? Isso que é legal, você incentivar, estimular para que isso aconteça, né? E então é importante isso, conversar muito com o filho, né? O filho típico lá, e expor a verdade, o que acontece, o que não acontece, o porquê que naquele momento o filho, o irmão dele precisa das terapias, o que isso vai trazer de benefício para ele, para a família, por que tem que levar tanto em médico. Não adianta você falar só, eu vou levar e acabou, eu preciso levar, tem que ir, eu tenho que levar, ele precisa. Mas por quê? O que acontece, né? O que o Gabriel tem? Então, explicar, né? Explicar o que ele tem, o que ele necessita, por que é importante, né? Eu acho que um diálogo aberto traz muito benefício. A criança compreender, né? Você falar numa linguagem que a criança entenda, mas falar a verdade sempre vai ser muito mais fácil para ela lidar com isso, né? Então, ter essa escuta também com ela, né? Com esse filho típico, entender esses sentimentos que se passam, que acontecem, que pode ser até, a gente fala muito de comportamento disruptivo, por exemplo, no autismo, mas esse comportamento disruptivo também pode acontecer com a criança típica, que não quer encarar uma situação, que não quer encarar um sentimento, e ela passa a ter comportamentos difíceis também, né? Comportamentos difíceis pode ser muito choro, muita birra, muita teimosia, né? Que demonstra que a criança está ali tentando dizer algo ou tentando sair de uma situação que está difícil para ela. Então, você tem empatia nesse momento e não deixar que aquilo cresça, né? Entendê-la e acolher, né? Acolher a criança também nas suas dores, nas suas dificuldades. Isso é muito, muito importante. E assim, ficar sempre atento aos sinais, né? Acho que algo que é importante você sempre estar observando seus filhos, né? Mudou um pouquinho de comportamento, tá um pouquinho mais difícil de lidar. Então, por que tá acontecendo isso? Por que... Então, aí você fica assim em sinal de alerta, né? Peraí, o que eu tô fazendo? O que eu tô fazendo para que esse comportamento esteja acontecendo nesse momento? Por que tá mais agressivo? Por que tá chorando toda hora? Será que eu não tô desequilibrando essa balança e aí tá refletindo? Porque não importa a idade, não importa quanto tempo passa. Às vezes a gente pensa nos ciúmes, pensa nesses comportamentos enquanto eles são pequenos, mas isso acompanha eles assim, ó, né? Quem tem filhos maiores sabe disso, que acaba acompanhando. É claro que a criança, ela cresce, amadurece, os sentimentos mudam, ela sabe lidar melhor, mas de vez em quando eles aparecem, né? Então, às vezes entra também, né, numa rotina de que parece que tá tudo certo, e de repente a criança apresenta o filho mais velho ali, o filho típico, começa a apresentar alguns sinais, e é importante você se perceber nessa situação, o que você tá fazendo, para que você consiga reverter, né? Você não é porque você mudou uma situação ali que parece que deu tudo certo, ficou tudo ótimo, que a situação está resolvida, porque não tá, porque vão acontecer outros conflitos, vai acontecer outras situações no decorrer aí da vida dos filhos, né, da família, e que você vai precisar lidar. Então,
é sempre ficar atenta. Será que eu tô indo pro caminho certo? Será que tá dando tudo certo aqui? Por que minha filha tá mais isolada? Se isolou muito, tá ficando muito cabisbaixa, tá sentindo, tá reclamando muito de dor. Que dor é essa? Não foi no médico, não é nada, por que tá reclamando tanto de dor? Dor aonde? Dor no quê? Né? Então, entender que também as dores são de fundo emocional, podem ser de fundo emocional, pode ser de fundo psicológico, e tá sempre atenta para melhorar a situação, porque não é fácil, mas a gente consegue, né? Tendo essas questões sempre ativas na cabeça e buscando entender os filhos da melhor forma possível, a gente consegue lidar com as situações e não ficar se martirizando porque em algum momento errou, em algum momento desequilibrou demais a balança aí da atenção para os filhos, porque isso vai acontecer, né? Não tem jeito a gente manter isso 100% perfeito, não vai. Então, assim, não se culpar e errou, refaz, né? Ver o que fez de errado lá para não repetir, né? Ficar em alerta, conversar com o esposo, né? Também com a esposa, né? A família tem que ter diálogos, conversar e pedir opinião, né? Será que eu tô fazendo certo? Será que isso é legal? Será que se eu fizer isso vai ser bom para os dois? É muito importante também, tem diálogo entre a família. E é isso que eu queria falar hoje. Hoje até acho que foi um pouquinho mais rápido. Eu espero que quem tenha assistido aí tenha gostado. Se você tem alguma opinião diferente ou quer fazer algum comentário, escreve aqui ou manda sugestões de outras lives também. Esse é um assunto que eu acho que ainda dá muita conversa, a gente pode falar muito sobre isso ainda, né? No dia a dia surgem muitas dúvidas. Quem quiser conversar mais comigo, também eu tenho o link lá na minha bio, que você pode entrar lá, a gente pode conversar a respeito disso, de outras dificuldades que você tenha também. Eu tô para lançar também a minha mentoria e para pais, né, que acabaram de descobrir um diagnóstico ou estão aí, né, na dificuldade para descobrir e precisa de ajuda, precisa de auxílio para reorganizar a vida, para reorganizar as suas questões aí, práticas do dia a dia. Então tô falando isso aqui de primeira mão para vocês. Eu vou lançar uma mentoria para pais, tá? Que passam por esses momentos e precisam de auxílio, tá bom? Mas eu já tenho o link lá, se precisar falar comigo, pode me chamar que a gente conversa, tá bom? Muito obrigada por quem ficou aqui assistindo a live. Eu vou deixar gravada lá no meu canal do YouTube, também tem o link. Depois, quem quiser assistir também vai ficar aqui por 24 horas, tá bom? Muito obrigada, boa noite e até a próxima quarta-feira. Quarta-feira tem live de novo, tá? Tchau, tchau.